pedir aos nossos amigos espirituais que tragam para nós o conforto, o consolo que os nossos corações buscam todos os dias, através dos estudos, através dos encontros, porque com certeza, Jesus, sabemos que quando um ou mais está reunido em seu nome, sabemos que o Senhor aqui está conosco, podemos sentir a paz, a tranquilidade, as boas vibrações, a fraternidade que emana entre nós, que nos acompanha. E por isso, Mestre, te agradecemos, porque mesmo diante das diversidades, das situações que nos encontramos, nós continuamos, Jesus, trabalhando, estudando, orando. E sabemos, Mestre, que se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos conseguir, Jesus, porque o Senhor está contigo, está conosco. Vamos dar início, então, aos estudos de hoje, abrindo nosso coração, a nossa mente, para que possamos absorver as lições que temos que aprender. E que assim seja, graças a Deus. Estava quase esquecendo de gravar aqui. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês, que eu fiz uns slides aqui, né? Não se compara com os slides da minha amiga Luísa, não, mas tudo bem, né? A gente está aqui. A gente está aqui fazendo a nossa parte, né? Então, o estudo de hoje, nós vamos abordar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? E a gente vai abordar hoje o capítulo 5, dando continuidade aí na nossa série de estudos, né? E Emmanuel, eu vou deixar assim que fica mais fácil para mim poder passar os slides. Emmanuel, nesse livro, Pensamento e Vida, para quem não sabe, né, para quem não conhece, para quem nunca viu essa obra, ela é uma obra, eu tenho o PDF dela aqui, eu posso mostrar para vocês, com 51 páginas, e nós temos 30 capítulos. Basicamente, essa obra, Pensamento e Vida, ela era uma cartilha no mundo espiritual. E os espíritos, antes de encarnarem, né, alguns espíritos estudavam essa cartilha, né, antes de chegar aqui, né, na experiência da matéria. E eu me lembro que quando eu fiquei sabendo disso, que a gente se propôs a começar a estudar esse livro, né, porque os livros de Emmanuel realmente são livros para serem estudados, né, cada uma dessas lições tem muita riqueza para a nossa vida, né, de ensinamentos, de postura e tudo. E aí, quando eu fiquei sabendo desse livro em especial, Pensamento e Vida, né, da maneira como ele foi concebido, eu achei muito interessante. E eu me lembro que eu até brinquei comigo mesma, né? Falei assim, então acho que desses espíritos que encarnaram, que estudaram essa cartilha aí, eu pulei essa lição, ou então eu não fui reprovada na aula, né? Porque realmente é uma cartilha, são capítulos que vão abordando inúmeros pontos, como vocês podem ver aqui, que nos ensina realmente a nos tornarmos pessoas melhores, né? E por isso que a gente está aqui, para evoluir, para crescer, para melhorar. Então, nós já abordamos na época, né, que ainda estávamos fazendo a reunião lá na Casa Espírita, né, presencial, então a gente já abordou esses outros temas. Nós começamos pelo capítulo 1, onde Emmanuel aborda o começo de tudo, né, que a nossa mente, né, é o espelho da vida. Tudo começa a partir do nosso pensamento, tanto é que o livro chama Pensamento e Vida. Sabendo nós, hoje, que a ciência já provou e que todos nós já sabemos da importância dos nossos pensamentos, tanto para a manutenção do nosso bem-estar físico, do nosso bem-estar emocional, como também para as pessoas que nos cercam, né?
Depois nós tivemos o estudo do capítulo da vontade, porque a vontade é o combustível que nos move, né, para que possamos melhorar realmente. Falamos da cooperação, porque sem cooperação não conseguimos avançar, por isso que encarnamos em famílias, por isso que estamos vinculados a pessoas, para que possamos aprender e crescer umas com as outras. O capítulo 4 foi abordado a instrução, e a instrução ela é fundamental, porque ela é o começo do nosso esclarecimento. Nós precisamos nos instruir, né? Espíritas, amai-vos e instruir-vos, né? Essa foi a orientação. Então, é necessário a instrução para que possamos saber exatamente qual caminho seguir na nossa moral. Então, percebe como que cada capítulo, né? Se você for ler, se você for estudar esse livro, você vai perceber que ele vai evoluindo em profundidade, né? E hoje a gente vai falar sobre a educação. Só que essa educação que Emmanuel aborda nesse capítulo não é a educação da escola, né? Ele começa aqui para falar e ele sempre traz uma passagem do Cristo. E é interessante a gente observar que ele já começa dizendo aquela fala tão bela de Jesus para nós, né? Disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. E aí, o que a gente pode refletir em cima disso e relacionar isso com a nossa educação, né? Porque aqui é uma educação diferente. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, vocês vão entender. Esse livro, né, como eu acabei de falar, ele vem nos preparando. E quando a gente para estudar, né, o Livro dos Espíritos, por exemplo, lá no primeiro capítulo, a gente descobre lá no Livro dos Espíritos que nós somos um ser trino, né? Somos compostos de um corpo material, que é o nosso corpo grosseiro, né? Denso. Nós temos um corpo perispiritual, né? Que é o nosso perispírito, que é semimaterial, que é o modelo organizador biológico que vai dar forma ao nosso espírito, né? E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já estudou um pouquinho sobre isso. E a gente tem o espírito, que é o ser inteligente, que habita em nós. Então, nós somos esse ser trino. E quando a gente fala de brilhar a nossa luz, essa luz vem da onde, né? O que Jesus queria dizer com isso? Jesus quis dizer que nós precisamos nos educar para brilhar a nossa luz do nosso ser inteligente, que é o nosso espírito. Porque o espírito é imortal. O corpo, a gente troca de vestimenta todas as nossas encarnações. Ele apodrece, ele volta para a Terra. Só o nosso espírito ele é imortal. Então, a luz que vem de dentro precisa ser essa luz espiritual. É essa luz que o Cristo espera que a gente faça ela brilhar. Porque hoje, se a gente for parar para pensar, nós estamos, na maioria, a maioria de nós, né, ainda a gente se encontra de forma ignorante ainda, né? Temos muito que aprender, somos criancinhas, né? Somos muito imaturos. E o nosso espírito, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, ele não tem uma forma humana. Lá os espíritos relatam, né? Como se fosse uma chama, uma centelha divina. E quanto maior é a evolução espiritual que temos, maior é a sua intensidade de luz. Então, por isso que Jesus, quando nos diz, deixe brilhar a vossa luz, brilhe a vossa luz, ele nos pede isso, é como se fosse um comando, né? Brilhe a vossa luz, porque ele está fazendo o quê conosco também? Jesus, pedagógico como era, ele já nos ensinava, vocês vão conseguir evoluir. E isso, brilhar a vossa luz, é exatamente esse caminho da evolução que vocês vão fazer, nos ensinando que somente assim, quando tivermos essa evolução espiritual, é que a nossa luz vai brilhar. E, relatando de novo, a gente tem falado muito desse livro, achei até curioso, quando eu estava estudando aqui para essa palestra, e eu lembrei disso, que quando eu li esse livro, o livro Voltei, que relata a história do irmão Jacó, eu fiquei muito impressionada com esse livro. Eu já falei dele aqui, o Luiz também tem relatado bastante ele nas palestras na segunda-feira, nos sábados,
porque eu me lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei impressionada porque o irmão Jacó, ele era um homem bom, né? Ele era um espírito, vamos dizer assim, mais evoluído, né? Tinha um conhecimento muito grande da doutrina, era um trabalhador ativo da doutrina espírita. E quando ele desencarnou, ele relata, esse livro relata o processo dele, né? Quando ele desencarna, quando ele chega no mundo espiritual, o que ele encontra por lá. E quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele percebeu que ele não tinha luz suficiente. Ele era um espírito bom, ele era uma pessoa boa, mas ele não emanava luz. E um dos fatos que curioso no livro que ele relata é que num determinado momento ele vai fazer uma atividade lá numa zona umbralina com outros espíritos, e os espíritos que estavam lá começaram a zombar dele porque ele não tinha luz. Inclusive espíritos que ele havia conversado em reuniões mediúnicas enquanto encarnado. E ele ficou, não sei se a palavra seria incomodado ou envergonhado com aquilo, né? Tipo, nossa, como assim? Realmente eu não tenho luz, a minha luz não brilha. E aí nos traz a reflexão, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele irradia essa luz. E esse convite que Jesus nos faz todos os dias é para nos estimular a buscar essa evolução. Porque por mais que a gente pense, hoje eu melhorei um pouquinho, né, com a nossa reforma íntima, quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, quando a gente começa a interpretar um pouco as leis de causa e efeito, quando a gente começa a estudar as obras, né, não somente lê-las, mas estudá-las, as mensagens que estamos recebendo dos amigos espirituais, a gente passa a compreender, então, o tamanho da obrigação que temos perante esse conhecimento que estamos adquirindo. Por quê? Irmão Jacó fala no livro Voltei, uma das lições que eu mais peguei desse livro também foi que de nada adianta a gente ter o conhecimento intelectual, porque estamos muito apegados na matéria. Então, nós progredimos, evoluímos muito rapidamente em termos materiais. A inteligência, ela dispara na frente, só que com isso, nós estacionamos ou não progredimos na mesma velocidade a nossa moral. E o que vai fazer a nossa luz brilhar é a nossa moral. Não é o quanto que temos, os bens que possuímos, as coisas que conquistamos. Isso é, sim, fundamental. A gente precisa da matéria porque somos seres materiais. Mas, entendendo que somos espíritos imortais, que vamos deixar tudo que temos, não vamos levar absolutamente nada para o lado de lá. Não temos a necessidade, então, de nos preocupar com o nosso crescimento evolutivo, com a nossa moral? Com essa luz que precisamos mudar, que precisamos fazê-la brilhar? Essa deveria ser a nossa prioridade. Mas a gente não faz isso. A gente faz o contrário. E o interessante é que essa luz a gente também não pode comprar ela. A gente não pode pegar ela emprestado de ninguém. Porque essa luz, ela é individual e intransferível de cada espírito. Por isso que eu, como espírito, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Para que eu possa deixar brilhar a minha luz. E deixar brilhar essa nossa luz é a gente viver realmente as leis divinas. Para que a gente possa refletir onde quer que a gente vá, essa luz de Deus, esse reflexo, que as pessoas possam olhar e ver em nós a nossa melhora, o nosso esforço. E nós precisamos refletir o seguinte, como cristãos, né, que estudamos o Evangelho, que aprendemos as lições do Cristo. Eu estou conseguindo realmente internalizar essas lições, aplicá-las na minha vida, para também refletir a luz, como Jesus reflete? Ou eu estou só
absorvendo por osmose esses conhecimentos, mas não estou aplicando na minha vida. E é interessante que, como eu falei, né, esse livro de Emmanuel, ele vai retratar vários aspectos. E o capítulo número 1, ele fala o seguinte, que a mente, ela é o espelho da vida. E que tudo parte da nossa mente, dos nossos pensamentos. Só que, para que eu possa mudar, e aí que entra, né, esse convite de Jesus, quando a gente quer que a nossa luz brilhe, não basta somente eu olhar para quem tem mais luz e achar que é bonito e querer saber a receita. Me conta aqui como é que você fez. Como é que você fez para melhorar? Como é que você fez para corrigir um defeito? Como é que você fez para melhorar isso que antes para você era comum e agora você melhorou? O que você fez para mudar um hábito, para mudar um comportamento, para mudar a sua maneira de agir, de falar? O que você fez que modificou? Vem a vontade. Porque a vontade é o nosso combustível. Eu me lembro que uma vez me perdoem de eu dar um exemplo pessoal, mas eu sempre que me pego em situações que caramba, por que eu fui fazer isso de novo? Por que eu tô pensando isso? Por que eu não consigo mudar? Eu me lembro de uma vez que eu estava com uma questão muito séria, moralmente falando, dentro de mim. E eu lembro que eu fui para o Evangelho fazer uma prece, que eu abri o Evangelho, é engraçado, né? Porque os Espíritos, eles são assim, mais claros impossíveis com a gente, né? Quando a gente tá disposto a ouvir, né? E ver. E a lição que caiu, justamente a lição que caiu para mim, eu não me lembro qual é agora exatamente, uma pena, não vou me lembrar, mas dizia assim, resumindo, você pode sim modificar essa situação. O que vos falta é a vontade. E aí, eu peguei essa e fui dormir, né? Aquela, né? Porque realmente, muitas vezes a gente reclama, a gente se compara, a gente olha para o outro, a gente quer a receita do outro. O que é que você fez para mudar? Me conta. Só que a gente esquece que o combustível para que isso aconteça vai depender de mim. O outro pode me falar, o outro pode me dar livros, o outro pode me explicar, pode compartilhar, mas ele não vai conseguir fazer a minha luz brilhar se não partir de mim à vontade. Isso é muito sério porque essa frase representa muito isso. Já ouviram essa frase? Mãos que trabalham são mais santas que os lábios que oram. Então, quantos de nós, né, e eu me incluo nessa, quantas vezes a gente fala, mas não fazemos? E essa educação do nosso espírito que Emmanuel aborda nesse capítulo do Pensamento e Vida é justamente isso. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque o Cristo vem nos lembrar com todas as suas lições que a gente precisa praticar o Evangelho, viver o Evangelho no nosso dia a dia. Porque só assim nós vamos conseguir deixar a nossa luz brilhar. E o mais interessante é que muitas vezes, às vezes até eu acredito que com um mecanismo de defesa, no nosso núcleo familiar, né, quando estamos em família, sabemos que família é um laboratório, né? Não estamos com as pessoas ali ao acaso. E que precisamos, pelas leis de reencarnação, causa e efeito, nós entendemos já um pouco, pelo que estamos estudando com o Espiritismo, que precisamos reparar, precisamos nos tolerar, precisamos aprender a trabalhar a paciência, precisamos evoluir. E aí é mais fácil a gente querer mudar o outro, querer que o outro mude de comportamento, do que eu. Porque não estamos prontos, às vezes, para olhar para nós e falar assim, pera lá, o errado sou eu. O nosso ego não deixa. O nosso ego nos bloqueia.
Eu me lembro que por inúmeras vezes, quando eu comecei com o espiritismo, ouvia-se tanto falar, né, na reforma íntima, na reforma moral, e eu falava, mas como que faz isso? Qual que é a receita? E eu me lembro que eu comprei um livro, e um livro fantástico, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu falei assim, esse livro é para mim. Só que o vocabulário era tão difícil para o meu entendimento na época que eu desisti de ler o livro. Fui voltar a ler esse livro muito tempo depois. E esses anos depois que eu voltei a ler o livro, eu ainda também não entendi o livro. Porque eu ainda estava buscando a resposta fora, a receita fora. Não estava com a maturidade para olhar para dentro e falar assim, peraí, você está com um ego muito inflado. Não é todo mundo, porque para mim todo mundo era errado. Eu era a vítima do mundo. E aí, o que acontecia? Eu vivia naquele toma lá da cá. Porque quando a gente ainda está nessa situação de espíritos ignorantes, crianças, né, imaturos que ainda somos, no processo evolutivo, a gente vive esse toma lá da cá. A gente fica refletindo as nossas doenças, a gente fica refletindo os doentes. O que incomoda no outro, o que eu vejo no outro que me incomoda, eu vou falar. Eu vou querer que ele mude. Não, mas está errado o que você está fazendo. Porque você precisa fazer isso, porque você precisa fazer aquilo. E nunca parei para pensar o seguinte, olha, se está me incomodando o seu comportamento, a sua atitude, seja em casa, seja no trabalho, seja com um amigo, com um colega, por que está me incomodando? O que eu estou refletindo em mim que eu não gosto e que me incomoda, mas que eu não quero olhar, porque é mais fácil eu apontar o outro. Então, é um convite, quando Jesus fala, brilha a vossa luz, para que possamos brilhar a nossa centelha divina. E não esse toma lá da cá. Que ficamos, muitas vezes, nesse emaranhado de críticas excessivas com o outro, porque se eu critico o outro, eu também sou mais carrasco ainda de mim mesmo. E um exemplo disso é que outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim, ela falou, Carol, é tão nítido isso que quando a gente não gosta algo no outro, aquilo reflete tanto na gente, só que se a gente não admite e não está preparado para enxergar esse reflexo doentio, a gente pode pôr tudo a perder. Ela falou, você sabe uma coisa que me irritava no meu companheiro? É porque eu via ele no final do dia deitado no sofá, vendo televisão, e eu com um monte de coisa para fazer e ele deitado no sofá. E aquilo me incomodava profundamente, me irritava. E aí um dia eu parei para pensar, eu falei, por que isso está me irritando? E aí eu percebi que me irritava porque eu tinha uma vida tão acelerada que eu não me permitia descansar. E ver ele descansando, para mim, era um abuso, um absurdo. Era uma coisa do outro mundo. Tipo assim, como assim? Ele está no sofá, dormindo. E ela começou a fazer essas reflexões. E ela foi pedir desculpa pro marido dela depois disso. Então, quando a gente pensa e analisa o nosso comportamento, né, de evolução, de crescimento, o que a gente está irradiando, né? Em questões de pensamento, sentimento, comportamento, nós precisamos entender o seguinte, que temos que parar de agir como se todo mundo tivesse que mudar, menos nós. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com o espiritismo, sem dúvida, foi você assumir a responsabilidade dos seus atos. Porque somente tendo autorresponsabilidade na nossa vida, a gente consegue progredir na nossa moral. E aí, brilhar a nossa luz. Por quê? Se eu não assumo a minha condição, que sou, não me aceito ainda como um espírito em fase de crescimento, não acolho os meus defeitos, não entendo quais são os meus pontos em que eu preciso melhorar nessa encarnação, e não trabalho eles com muito amor, com alto perdão,
Porque já dizia Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Trazendo essa amorosidade comigo e falar assim, ok, eu vou tentar mudar. Porque é muito difícil começar um processo de reforma, olhar para dentro e ter que ver aquelas coisas escuras que a gente tem. A gente não consegue, às vezes, entender como que fizemos certas coisas, como que tínhamos certos comportamentos, carregamos culpas, ficamos num remorso excessivo. Isso não nos ajuda a avançar. O que nos ajuda a avançar é reconhece o erro, tenha autorresponsabilidade e caminha para frente. Porque senão vamos ficar sempre repetindo esses mesmos erros, nesses ciclos de encarnação. A gente sabe que a gente não volta para trás, né? Não regredimos, mas a gente estaciona. E estamos já recebendo várias mensagens, né? Que sabemos que não temos mais tempo. E quanto mais a gente esclarece o nosso espírito, trabalhando tudo que a gente precisa trabalhar, a gente olha e fala assim, eu pelo menos brinco, né? Tenho esse ditado, eu falo assim, eu preciso resolver, quero resolver todas as minhas pendengas nesta vida. Porque na próxima eu quero estar um pouquinho mais leve, que a minha bagagem está muito pesada. Então a gente traz a autorresponsabilidade e as coisas começam a ficar um pouco mais leves. Nós passamos a enxergar o outro como uma pessoa também que compartilha dessas mesmas cargas que nós. E começamos a desenvolver as virtudes que a gente precisa desenvolver a partir do autoconhecimento. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro bem pequenininho, que chama As Leis da Autorresponsabilidade. E ele fala de 6 leis. E ele destrincha essas leis. E eu achei interessante, por isso que a gente está falando de autorresponsabilidade. E eu coloquei aqui, porque quais seriam essas leis, né, que esse autor aborda? Ele fala, se é para criticar os outros, cale-se. Lei número 2, se é para reclamar, dê sugestão. 3, se é para buscar culpados, busque uma solução. Número 4, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Número 5, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E número 6, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Então, a partir do momento que eu entendo que não é culpa de ninguém, é minha, que eu vivo num mecanismo de ação e reação, eu passo a ter mais clareza da onde eu preciso mudar, o que precisa ser feito, o que eu preciso educar o meu espírito, que é o que Emmanuel traz para a gente nesse capítulo do Pensamento e Vida. Então, olha, perceba que a beleza que é essa sequência de estudos. E uma pergunta que eu passei a me fazer todas as vezes que me via numa situação de perna curta. Aquela situação em que você fica, meu Deus, o que eu faço? Como que eu vou reagir? Passamos a ser menos impulsivos, passamos a silenciar quando nos fazemos essa pergunta. O que Jesus faria em nosso lugar em determinadas situações? Porque aí, meus amigos, a gente passa a observar o lado do outro também. Porque conforme a gente vai evoluindo na nossa moral, conforme a gente vai crescendo, a gente passa a não aceitar mais certos comportamentos que tínhamos. 1 ano atrás, 6 meses atrás. O que pra gente era normal, hoje em dia a gente olha e fala assim, meu Deus, não dá. A gente passa a ter mais paciência com o outro, indulgência, porque também nos colocamos nesse papel. E sabemos que existe uma consequência para todas as ações que tomamos. Então, se a gente ainda está um pouco rebelde, né? Se a gente ainda não consegue dominar isso, a gente vai voltar no que Emmanuel disse no capítulo 2 desse livro. Que ele fala que nos falta a vontade.
de mudar. E aí, quando a gente realmente tem a vontade de mudar, a gente precisa entender que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria e somos energia. O nosso corpo é energia. Os nossos pensamentos, os nossos raios mentais, as emanações, tudo, absolutamente tudo que vivemos hoje tem uma causa para estarmos vivendo, passando por tudo que estamos passando. Não existe punição nas leis de Deus. Entendendo isso, sabendo que os espíritos já falavam isso para Kardec lá na 1800 e pouco, sabemos que hoje a ciência comprova isso cada vez mais. Do poder que as nossas emanações mentais possuem de nos condicionar a ter uma vida feliz ou uma vida infeliz, a sermos prósperos ou sermos miseráveis. Mas aqui eu digo também, não somente em matéria, mas principalmente na questão moral. Porque é essa a nossa prioridade, como eu falei lá atrás. E para que essa nossa luz brilhe, para que a gente possa educar o nosso espírito, lembrando lá, né? Quanto mais evolui do espírito, mais ele brilha. A gente tem que pensar o seguinte, lembrando que tudo vem do nosso pensamento. Pensamento que gera sentimento e que gera ação. E que co-criamos isso, somos co-criadores da realidade da matéria. E aí temos que nos perguntar todos os dias como estão a qualidade das nossas emanações mentais. Quando a gente entende que começamos a estudar um pouco do espiritismo, entendemos que nos afinamos pelas nossas vibrações, até aquele conceito errôneo que eu tinha de muito antigamente, achar que, tô com um obsessor, né? Isso aí tá acontecendo comigo porque eu tô com um obsessor. Olha a ausência de falta de responsabilidade. Porque se eu atrair esse irmão que ainda está apegado à matéria, aos desejos materiais, eu atraí ele porque eu também desejei. Com as minhas vibrações, com as minhas emanações, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Ele não decidiu chegar em mim e falar, vou ficar ali na casa daquela moça ali porque é legal. Não. Então, quando a gente passa a compreender certas coisas, a gente começa a ficar um pouco mais espertinho com relação ao que a gente vai pensar. E as nossas emanações mentais, elas contaminam, e se eu não me engano foi uns dias para trás, a gente recebeu uma mensagem de um amigo que ele diz exatamente isso. As emanações mentais de medo, de insegurança, de desespero, de raiva, de nervoso, de o que é que seja, nós contaminamos a psicosfera da Terra. E é exatamente, e a gente consegue até sentir isso de uma forma muito palpável, né? O Emmanuel cita aqui também que a ciência já provou isso, do poder desse nosso pensamento que tem de materializar. Vocês já devem ter passado por uma situação que você chega no local e fala assim, nossa, esse ambiente está carregado. Que energia que está aqui. Você consegue ver que até as pessoas estão tensas, até aquela que não estava neutra. Mas ela chegou naquele ambiente e se ela não tem uma certa vigilância dos pensamentos, ela vai se contaminar. As pessoas começam a ficar cabisbaixas, começam a ficar irritadas uma com as outras, a gente sente aquela tensão no ar. Porque isso são as nossas emanações. Então, essa pergunta nós temos que nos fazer todas as vezes. Eu gosto muito de praticar um exercício à noite. Venho fazendo isso já há muito tempo. Que é uma higiene mental. Por quê? Se sabemos que o pensamento, ele faz o quê? Ele gera, ele cria a nossa vida, como está nos instruindo Emmanuel, nessa obra maravilhosa, eu tenho que pensar o quê? Pera,
eu tomo banho, eu escovo meu dente, eu faço a minha higiene física. Mas a higiene mais importante que temos que nos preocupar é com a higiene mental. Ainda mais entendendo dessa questão espiritual, que a gente tem esse conhecimento. Então, é importante, sim, fazermos essa higiene. E esse exercício que eu faço todos os dias, à noite, eu rebobino a fita do meu dia. Sim, bem rapidamente. O que eu fiz antes de dormir, mas os meus pontos de atenção estão para a qualidade dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. E isso me ajuda também a estar atento no momento presente, no que eu estou fazendo. Para não me distrair, para não ficar ansioso, para não ficar nervoso. E isso me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, ficava muito lá no futuro, imaginando coisas que nem sequer aconteceram. E uma coisa engraçada do nosso pensamento, do poder que o nosso pensamento traz, quando a gente não educa o nosso pensamento, que a única coisa que a gente pode controlar 100% é o nosso pensamento. Ninguém controla o que você está pensando. Ninguém controla, fala assim para você, ó, pensa, faz isso, faz aquilo. Você decide. Só que o problema é, a gente não tem essa consciência e a gente meio que permite que os outros nos controlem pelas ações que as pessoas praticam em nós, conosco, ou o meio. A gente meio que vai num piloto automático e responde às ações. Porque, na real, 10% é o que acontece comigo, 90% é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E isso tem muito a ver com a maneira como eu me posiciono e penso e sinto e decido agir. Lembra da vontade que a Manu fala? É muito importante a gente ter isso muito claro no nosso quesito de evolução moral, porque quando temos uma vontade muito firme e sabemos educar as nossas más tendências, porque sabemos, conforme vamos trabalhando, estudando, vamos analisando, vamos lendo, vamos refletindo com os exemplos que tem na literatura espírita, o ensinamento dos livros dos espíritos, nós passamos sim a ter um pouco mais de clareza das nossas deficiências. E como que educamos? Se não temos disciplina, como que educamos os nossos desejos? Porque os nossos desejos, muitas vezes, eles nos guiam. Os nossos desejos nos guiam de forma desenfreada. Só que o desejo, ele é uma coisa que ele não vai ser saciada. Porque o desejo é embasado na falta. Se eu desejo algo que eu não tenho, eu vou lá fazer, mas aí depois eu vou querer de novo. Eu vou querer mais. Eu vou querer mais. Isso serve para dinheiro, isso serve para prazeres físicos, né? Pessoas que têm vícios, pessoas que querem dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, pessoas que têm todos os tipos de distúrbios de comportamento. Então, o desejo, você vai indo e nunca tem fim. Agora, quando temos a vontade e a disciplina para educar o meu espírito e dizer, pera, eu desejo, mas será que vai valer a pena? Porque quantas vezes o desejo nos impulsiona a tomar atitude sem pensar e possamos botar a perder uma encarnação inteira. Quantas pessoas cometem barbaridades, assassinatos, coisas terríveis, num impulso desenfreado que não pensa, porque não se conhece, não sabe que é um ser divino, que tem toda a capacidade de ter essa luz brilhando e se aprisiona em desejos, em pensamentos e numa vontade não direcionada. Isso nos atrasa muito a nossa evolução. Por isso que a gente sofre, porque a gente fica apegado em coisas muito passageiras. E eu era, assim, um pouco impulsiva também, assim, para falar, para responder às pessoas. E aí, uma vez, uma pessoa falou assim para mim, eu fiquei indignadíssima com uma coisa que aconteceu com essa colega de trabalho, e ela falou assim, não, na verdade, eu já fui muito impulsiva, assim como você, quando eu era mais jovem.
Eu até levei aquilo como um insulto, né? Tipo assim, como assim? Ela tá falando que eu sou imatura? Olha o ego, né? E aí ela falou assim, hoje em dia eu espero 24 horas. Se eu ainda tô com aquele sentimento me incomodando, eu falo com a pessoa, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, aquilo passa. Porque é o meu ego, é a minha vaidade, e aí não tem mais importância. E eu falei, caramba, que dia que eu vou conseguir fazer isso? Mas com vontade e educação do espírito, a gente consegue. E entendendo que o nosso pensamento, né, é energia, a gente vai expressar a nossa realidade. Então, olha que legal. Eu não tenho ninguém para culpar da vida que eu levo, a não ser eu mesma. Porque já dizia no Evangelho, se as causas das nossas vicissitudes, das nossas preocupações, das nossas provas, né, expiações, tudo que a gente vive, não tem causa nesta vida porque eu, Carol, agi errado e causei, pode ter uma causa na vida passada que eu também, Carol, agi errado e causei. E na maior parte das nossas vicissitudes desta encarnação são causadas nesta encarnação, por nós, por não termos educação do nosso espírito, por não termos educação do nosso desejo, da nossa vontade e do nosso pensamento. Então, a gente tem que ter maturidade para lidar com a ação e reação que as coisas acarretam, que isso vai acarretar na nossa vida. O nosso corpo, muitas vezes, ele nos ajuda a modificar o nosso pensamento quando a nossa mente não obedece. Isso é muito interessante porque às vezes eu converso com pessoas, isso já aconteceu comigo também, tá? De estar passando por uma situação e a gente fica remoendo aquele pensamento, né? Aquele sentimento ruim ou aquela sensação de tristeza, de melancolia ou então de raiva, de ficar indo, revendo a cena na cabeça 1000 vezes para entender, meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que aquela pessoa não me entende? Por que aquela pessoa não faz o que eu quero? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? E a gente fica numa comisseração, né, que se fala. E isso nos prejudica muito, porque tem um desprendimento muito grande de energia, de muita culpa, de muita crítica, e não nos leva a uma autoanálise responsável. Para pegar o aprendizado daquilo e falar, ok, eu vou assumir as consequências com responsabilidade, não vou culpar ninguém por isso. E vou reparar o meu erro. Isso requer maturidade. Maturidade, não digo maturidade de idade, não, é maturidade espiritual. Com a educação. E aí, quando a gente está vivendo esses sentimentos que a nossa mente não escuta, parece que a gente fala assim, por que eu não consigo parar de pensar nisso? Existem uns truques, e isso foi comprovado por uma cientista de Harvard. A história dela é muito interessante porque o sonho dela era, o nome dela é Amy Cuddy, e o sonho dela era entrar para Harvard, porque ela queria ser uma psicóloga ou uma pesquisadora de Harvard. E quando ela entrou para a faculdade com muito esforço, ela era muito estudiosa, só que o que aconteceu? Ela sofreu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, ela perdeu muitas funções cerebrais. E as pessoas, os médicos, todo mundo falava para ela, falava assim, olha, a sua carreira em Harvard já era. Você não vai poder mais fazer o que você quer fazer. Tá no livro dela, não vou entrar muito em detalhes, mas ela não aceitou aquilo. Ela falou não. Ela tinha dentro dela que ela ia realizar aquele sonho. E ela começou a treinar o pensamento dela para isso. E ela criou uma teoria que é muito famosa hoje, muito utilizada, não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso corpo fala por nós. O nosso corpo, ele mostra quando estamos tristes, o nosso corpo mostra quando estamos preocupados, determinadas posições que assumimos. E é muito interessante, depois eu até compartilho o vídeo com vocês, se vocês tiverem interesse. Ela diz o seguinte, que todas as vezes que você está triste, qual é a nossa posição? É normal sentir tristeza, as emoções elas são naturais, o problema é quando a gente não controla, não educa
o nosso espírito e vivemos exacerbadamente esses sentimentos. Então, Amy, ela explica o seguinte, que quantas vezes a gente está triste, aí o que a gente faz? Se encolhe, abaixa a cabeça, vai para a cama, fica deitado, deixa o quarto escuro, chora, não quer falar com ninguém, se encolhe, fica encolhido. Quando a gente está feliz, a gente faz o quê? A gente estufa o peito, ergue a cabeça, dá risada, gesticula. E quando a gente tem uma vitória muito grande, seja uma conquista nossa, que é muito importante pra gente, olha os atletas quando vencem uma corrida ou fazem qualquer coisa, qual que é a posição que eles assumem, né? Levanta os braços, olha para cima, agradece. E aí ela diz que nesse estudo que ela fez, ela mostra que as pessoas que, mesmo sentindo medo, sentindo tristeza, quando assumiam uma posição corporal diferente daquela que reflete o sentimento e o pensamento, ela conseguia mudar o pensamento. E mudando o pensamento, muda o sentimento, muda a vibração e a pessoa melhora exponencialmente. Então, eu mesma, domingo eu estava muito triste. E aqueles pensamentos repetitivos, eu falei, o que eu vou fazer para mudar isso? Pus uma música e comecei a dançar. Aqui em casa, sozinha. Uma música que eu gosto. Passou 5 minutos, a minha tristeza foi embora. E eu fui assistir um filme tranquila. E aquele pensamento também foi embora. Porque faz o seguinte experimento. Tenta estar muito triste e começa a dançar uma música super animada. E sorri, para ver se você consegue ficar triste. Não tem essa congruência. Mente e corpo. Então, quando a nossa mente, quando não temos ainda disciplina e vontade suficiente para educar os nossos pensamentos, a gente precisa fazer alguma coisa com o nosso corpo, então. Porque eu tenho o controle de decidir. Eu vou ficar triste ou eu vou ficar feliz? A tristeza é natural, mas ela não pode me consumir. Entendendo a força do meu pensamento, que meu pensamento cocria tudo o que eu quero. Então, se eu quero deixar de ficar triste, eu vou continuar pensando na tristeza? Eu não vou sair do lugar, a minha luz não vai brilhar, eu não vou conseguir me educar, eu não vou conseguir melhorar. E o livro dela, acho que é O Corpo que Fala, chama esse livro, mas tem um vídeo que ela deu uma palestra naquele TED Talk, que é bem famoso, é bem interessante o experimento, depois se vocês tiverem curiosidade, eu passo o link. Então, a gente também tem essas opções, o que a gente não pode fazer é ficar preguiçoso e achar que não temos jeito, e achar que não vamos conseguir nunca brilhar nossa luz, que somos imperfeitos. Sim, somos, mas Jesus não veio para salvar os espíritos puros. Jesus não veio para estar no meio dos espíritos puros. Jesus veio para quê? Para nos salvar. Para nos ensinar com o exemplo. E quantas vezes ele diz isso para os apóstolos? Eu curo, mas você também pode. E aqui ele está dando um comando para a gente, nos afirmando: brilhe a vossa luz. Por isso que quem direciona a vida que vamos levar é o nosso pensamento. Essa afirmação, para mim, é uma das mais bonitas e que eu carrego comigo, porque a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a me entender, eu comecei a melhorar e eu comecei a direcionar a minha vida de uma forma que me trouxesse mais alegrias, mas aquela alegria interna. E educar o nosso pensamento é educar o espírito. É esta a educação que o Cristo nos pede. É essa a educação que Jesus espera de nós. Não que possamos ter muitos títulos, que possamos ter muito conhecimento teórico, porque isso não vale nada se não for praticado dentro de nós para servir, para ajudar, para praticar a caridade. E a gente só vai conseguir melhorar isso entendendo que a nossa mente ela vai criar e vai assimilar e principalmente que a nossa mente vai refletir tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. Sabe aquela
Aquela fala de Jesus também, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando vemos uma pessoa que está nos ofendendo, quando vemos uma pessoa que fala coisas duras que a gente não quer ouvir, ao invés da gente ficar espelhando aquilo em nós, se incomodar e ficar naquele toma lá da cá, que tal a gente falar, pera lá, essa pessoa, na verdade, ela está gritando, é um grito de socorro com tudo isso que tem dentro dela. Mas é tão difícil a gente fazer isso. É muito difícil. Porque a gente ainda tem muita casca grossa. Então, para a gente poder refletir, brilhar a nossa luz, o que temos por dentro, não tem como fazer isso se a gente não for lá dentro limpar essa casa. Lapidar a nossa moral, corrigir em nós o que precisa ser corrigido. Porque pensa, uma casa toda suja, toda bagunçada, que as pessoas não têm muita higiene, você sabe que ali moram pessoas que também não se preocupam com a higiene. Não tem como uma pessoa que gosta muito de limpeza morar numa casa suja. Não dá certo. Não tem afinidade. Então, o nosso espírito, ele precisa ser limpo. A gente precisa evoluir, porque é só assim que com as nossas encarnações, por isso que a matéria, essa nossa experiência aqui na matéria, é essa escola que vai nos dar esta educação de evolução. Então temos que ser sempre gratos e com o olhar que a gente tem com a doutrina espírita, os aprendimentos, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, entender que tudo que estamos passando com responsabilidade é um efeito de alguma causa que eu mesmo causei. E que como pai amoroso e que educa, e tem que ser aquela educação para o meu espírito, para que eu possa ser uma pessoa melhor, eu preciso entender o porquê que eu estou vivendo isso e aceitar com resignação, com calma, com tranquilidade. Quando começamos a trabalhar essa educação com a vontade, entendendo que a nossa mente espelha a nossa alma, a nossa vida, que o nosso pensamento cria a nossa vida, a nossa realidade, a gente começa a se preocupar um pouco mais com essas coisas. E temos que fazer a nossa parte. Porque Jesus, em momento algum, quando fazia suas curas, quando falava com as pessoas, e as pessoas vinham até ele para pedir auxílio, qual era sempre a pergunta que Jesus fazia? O que queres? O que desejas? Tem que ter uma parte nossa de disciplina e vontade de ir também ao encontro do Cristo. E isso é para tudo na nossa vida. Para crescer, para evoluir, para melhorar. Temos que fazer esse movimento no caminho da evolução e agradecer a misericórdia de Deus pela oportunidade que temos de estar aqui e hoje, mais ainda, trabalhando pela sua doutrina. Porque quanto que já não erramos? Quanto que já não escorregamos? Entendendo que essa encarnação sempre é a nossa melhor versão, só que isso não tem que ser motivo para o meu ego. Quanto mais esclarecido meu espírito for, melhor eu consigo me conhecer e trabalhar em mim as questões que eu preciso trabalhar. É uma estrada individual. Não tem como transferir. E só através desse trabalho, praticando a caridade, praticando a paciência, trabalhando, estudando, é que a gente vai conseguir brilhar a nossa luz. Porque o interessante é, às vezes a gente avança um pouquinho, ou fica um pouquinho mais esclarecido das coisas, adquire um pouco de maturidade, e aí a gente já se acha, né, aquela chama maravilhosa. Nossa, eu estou muito iluminada, eu já sou um espírito iluminado. Ou então quando alguém nos elogia, né? Nossa, mas você é uma pessoa iluminada. Tudo bem, mas isso não é motivo para a gente se envaidecer. E para quem tem a vaidade, né, o orgulho, isso é perigoso. Só que a gente, quando se deixa levar por essa chama, né, de eu já estou aqui brilhando, né, com o nosso ego, com a nossa vaidade, o que acontece? Chega uma pessoa, uma circunstância,
um acontecimento na sua vida e apaga essa vela. Apaga essa chama com revés que vem na sua vida. Apaga essa chama com um olhar assim diferente de uma pessoa para você. Um não que você recebe. Uma pessoa que te critica. Uma pessoa que te rejeita. Qualquer que seja o que causou de apagar essa nossa luz. E se ela foi apagada e nos doeu, é porque não era a nossa luz sincera que estava ali. Era uma chama do nosso ego e da nossa vaidade. Então a gente tem que analisar essas coisas na nossa vida. Quando realmente, pera lá, eu tô firme aqui. Firme no meu propósito de me melhorar. Vou perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Mas se eu tomo atitude e depois eu sinto que, tô arrasando, alguém vem, assopra e apaga minha vela e aquilo me dói, me ofende, eu fico nervosinha, então não é a chama certa. Não é a luz correta que Jesus espera da gente. E a gente também precisa atingir uma maturidade para entender o seguinte, que quantas vezes, meus amigos, e eu me incluo nessa, por não nos conhecermos, não nos valorizarmos, não saber que somos, sim, filhos de Deus, que o Cristo é o nosso irmão mais velho, que está conosco, que nos ampara, que nos ajuda. Entender o nosso valor também, do nosso próprio esforço, porque Deus não está esperando da gente perfeição, senão a gente não estaria aqui. A gente acaba, às vezes, ficando igual aqueles mosquitinhos que fica buscando a luz exterior. Fica buscando as respostas nos outros. Coloca todas as nossas expectativas de vida, de melhora, de crescimento em cima de outro, de circunstâncias, de coisas materiais. Relacionamentos, por exemplo. E a gente se esquece que isso é muito passageiro, porque a gente não controla o outro. A gente não controla o que está fora. E a gente não pode ficar como esses mosquitinhos buscando essa luz fora para trazer a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa evolução de espírito, porque ela é individual e intransferível. E a parte final que Emmanuel fala aqui para nós, no último capítulo, é muito bonita. E ele fala o seguinte, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, sem exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não consegue tão só a força da instrução, mas que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. E essa é a parte mais bonita. Nele, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, olha a importância de sermos luzes, de acender a nossa luz. Principalmente nós, como trabalhadores da seara, do Cristo, a gente tem que entender que somos o meio, às vezes, de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno, de um ombro, de um suporte. Mas quem vai atuar no próximo, quem vai fazer a luz dele brilhar é o Cristo, não é nós. Porém, se essa pessoa vem até nós buscar uma ajuda, porque percebe em nós que temos já uma luzinha e que melhoramos, e que ela também deseja e tem aquela vontade sincera de melhorar, a gente também está contribuindo. Todo bem que a gente puder fazer para ajudar o outro é contado em nosso favor. Então é muito importante que
todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que pensar que, independente se eu tô triste, independente das dificuldades que eu tô vivendo, independente das minhas dores, das minhas lamentações, das minhas lutas, porque também são individuais, e Deus sabe de tudo que vai dentro do nosso coração. Tudo que acontece com a gente, mesmo nesses momentos que a gente está se sentindo muito ruim, a gente tem que lembrar que o Cristo nos convidou a brilhar a nossa luz. E uma coisa que me fortalece muito é pensar que, mesmo nesses dias mais difíceis que a gente vive, porque não é fácil, a gente tem que pensar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus não nos desampara, não estamos sozinhos, os nossos amigos espirituais estão conosco e o caminho é evoluir, o caminho é ir para frente. Então, eu queria deixar vocês assim com um convite, né? De nunca se esquecer disso, que independente daquele momento que você está com dificuldade, não se esquecer de que Jesus nos faz esse convite. Brilhe a vossa luz e confie, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês dessa lição. E, nossa, eu falei 1 hora certinho, bem que eu me programei. Não coloquei timer, vou só acender a luz, peraí. Se alguém quiser falar aí, pode abrir o microfone. Pode ligar aí, pode falar, Góis. Verinha. Maravilha, que palestra linda para que a gente possa meditar hoje, durante a semana. Parabéns, viu? Você realmente... todos vocês que estão fazendo essas palestras, trazendo para nós esse conhecimento bendito, nos relembrando, nos fortalecendo mais e mais com o conhecimento, nós temos muito que agradecer, porque é nesses momentos de aprendizado que a gente cresce mesmo, sabe? E às vezes nós estamos assim tão abalados, tão tristes, sabe? Por tudo que está acontecendo, e nós nos esquecemos que o pensamento, o nosso pensamento, pode mudar tudo, né? E então é muito bom que a gente esteja sempre lembrando, sendo lembrados disso, e que a gente também busque sempre estar atentos aos livros, às mensagens desses espíritos que a gente sabe que são de categorias muito elevadas e que tiveram um trabalho tão grande para fazer chegar até nós essas mensagens. Nós não devemos desprezar de jeito nenhum, mas acima de tudo procurar mais e mais conhecer, mas não só conhecer como você falou, estudar mesmo, porque assim nós vamos nos fortalecendo para que a gente possa passar por tantas dificuldades, como agora, por exemplo, né? Que se não nós, o nosso vizinho, alguém da nossa família, algum amigo bem próximo, né? E aí tudo isso, esse conhecimento nos fortalece para que a gente possa ser aquele que vai estender a mão, não mais um que precisa de uma mão para ser levantado, sabe? Eu acho que a gente precisa saber escolher o que realmente nós queremos, né? E escolher fazer o bem é muito melhor do que aquele que precisa do bem, né? Sabendo também que quanto mais bem nós fizermos, mais bem nós vamos receber, né? Então foi muito apropriado para o momento, foi de grande valia tudo isso que você disse, para que a gente possa realmente refletir
sabe? E não é refletir um dia, isso aí nós temos que refletir muito tempo para que possa se interiorizar em nós. E assim nós vamos refletindo sobre isso, isso acaba com que isso se interiorize tanto dentro de nós, que quando nós ouvirmos novamente, nós não vamos mais, puxa vida, dizer isso, né? Puxa vida, foi tão bom alguém nos lembrar disso, sabe? O ideal é que a gente viva isso, né? Então, que todos nós possamos conseguir vivenciar isso, sabe? Vivenciar todas as lições que já aprendemos. E como ainda as lições não estão firmes dentro de nós, porque nós vacilamos ainda, como elas não estão ainda sendo o nosso guia para as nossas ações, então nós devemos continuar estudando, estudando, e juntamente com o estudo, praticando, para que a gente possa, com o estudo e com a prática, acabar interiorizando de tal forma que a gente se sinta mais feliz, né? E todas as vezes que tivermos que estender a mão, porque há tantas pessoas pedindo socorro, e nós só vamos estender as mãos, poder estender as mãos, se nós tivermos a capacidade de realmente ajudar. E nós só vamos poder ajudar com esse conhecimento, né? Tendo o conhecimento dentro de nós. E nos ajudando primeiro, né? Porque é bem aquela coisa do avião, né? Cai a máscara de pressurização. Põe você primeiro para ajudar o outro. Eu acredito, Carol, que conforme você vai estudando, você já vai sendo o primeiro a receber a lição, né? Com certeza é o primeiro. E por isso é muito importante que a gente faça umas preces em voz alta, que a gente estude muito, que a gente tenha, quando a gente tiver oportunidade, sempre que tiver oportunidade, a gente pegue alguma coisa para ler. Esses espíritos amigos estão aí para nos auxiliar com essas mensagens belíssimas. Eu acredito até que não precisa ser mais nada dito, né? Em termos de trazer livros novos, são tantos os que estão aí que os que vierem agora vão para repetir o que que já tem aí, né? E nós temos aí pensamentos fantásticos, né, para que a gente possa se guiar. Esse livrinho aí, essa edição que você mostrou, ele está um pouco mais grossa, mas ele é um livro tão pequenininho, né, fininho, pequenininho, que se você pegar, você lê ele rápido. Ele tem 50 páginas. Mas é preciso que ele seja lido e estudado, porque só ler a gente não vai entender muito, não. É mais o vocabulário, né, que é difícil, mas o o teor da lição e que ele vai construindo, né? Vai construindo, exatamente. Toda a nossa conduta ali dentro desse livro é fantástico. Muito bom. É verdade. Isso aí, parabéns, viu? Foi foi excelente mesmo. Por isso que como eu disse no começo, por isso que eu espero ansiosamente todas as palestras, estudos que nos fazem tão bem, né? Além de estar sentindo a presença de vocês nas nossas vidas. Muito bom mesmo. Mais alguém? Muito bom, Carol, adorei. Hoje essa palestra parece que entrou assim, sabe? Eu às vezes ando meio ansiosa, eu estava bem de ansiedade, voltei a ficar ansiosa de novo do nada. Entendeu? E aí essa coisa do pensamento, da gente controlar, às vezes a gente sabe que a gente pode controlar, mas às vezes a gente não consegue, né? E aí eu voltei a ter umas ansiedades assim do nada. Eu estava bem em casa, também como você no domingo. Eu não estava triste, não, porque eu não tenho muita tendência à tristeza assim, não, mas é mais ansiedade mesmo, entendeu? Talvez pelo fato do meu filho estar aí, e aí aquela coisa de eu não saber que eu não posso ir, aí eu acho que eu fico mais aflita. Eu sei que do nada eu comecei a sentir aquela
Falei, ai, não é possível. Aí eu fui dormir 5 da manhã, rodava para um lado, rodava para o outro, rodava para o lado, rodava para o outro, rodava para o lado. E eu teve uma época que eu tive pânico, há muitos anos atrás, mas assim, de leve. Aí o meu médico depois falou, olha, isso não foi pânico, você teve um pico de ansiedade. E aí ele falou que dessa vez aconteceu de novo, há cerca de uma semana, 2 semanas atrás. Minha pressão foi 17, eu tenho pressão baixa. E aí ele falou, é ansiedade mesmo. Aí eu fico fazendo respiração, entendeu? E pensando que... Então, ou seja, é bom a gente ouvir uma palestra dessa. No meu caso específico, que estou com esse problema, às vezes, de... Aí vem aqueles pensamentos, você começa a pensar umas coisas que não tem nada a ver, entendeu? Aí eu falo assim, isso é ansiedade, não é nada disso, para de pensar besteira. Entendeu? Exatamente. Eu costumo brincar e falar que se eu falar assim para você, não pensa numa maçã, você vai pensar na maçã. Se eu falar pensa na pera, você pensa na pera. Então, o comando que a gente tem que dar, sabendo que o pensamento direciona a nossa vida para onde a gente quer, quando a gente se vê com esses pensamentos, tipo, tristes, de essas cenas hollywoodianas catastróficas, né, que a gente cria na mente, do pior. Não, mas eu não quero que o pior aconteça, eu quero que o melhor aconteça. Então, eu sempre penso, a pera e a maçã, não, eu vou pensar na pera, porque eu quero a pera, eu não quero a maçã. Isso me ajudou muito a educar o meu pensamento. A gente consegue controlar, mas meditação também ajuda. Você medita, Cris? Meditação ajuda. Eu faço bastante assim, não aquela rotina, entendeu? Tipo, todo dia, 1 hora, não, mas eu faço bastante respiração. E aí, em casa agora, a única coisa que eu faço nessa quarentena é que eu não abro mão de andar de bicicleta na praia todo dia, porque boto máscara, não paro para falar com ninguém, porque é uma maneira também de, sabe, respirar e aquele ar do mar, aquela maresia, então ajuda. E a ginástica em casa, todo dia, né? Mas o problema mesmo é o Igor mesmo, porque aí eu ligo, por exemplo, essa semana de ontem eu liguei para ele, não consegui falar. Eu já começo a imaginar, ai meu Deus do céu, porque eu não estou conseguindo nem falar com ele. Aí ele, mãe, desculpa, mas eu estava na montanha, porque o meu é um macaco, né? O que ele pode se pendurar, ele está fazendo as coisas dele. Aí eu já falei, dá tudo bem, entendeu? Mas eu tenho que ligar, nessa época eu tô ligando todo dia para ele. Já até falei com ele, só para saber se está bem, entendeu? Não, tá tudo bem. Tem um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, e ela tem uma meditação, depois se você quiser você me chama que eu te passo, uma meditação guiada que ela fala assim, por que quando, tipo assim, esse caso, né, você não consegue falar com seu filho, você já pensa na coisa ruim? Por que quando aparece um caroço assim na sua pele, você já pensa que é um câncer terminal, que você vai morrer? Tipo, já pensa sempre no negativo, no ruim, né? Então, a gente tem que aprender a lidar, porque o nosso pensamento, gente, o nosso pensamento cria tudo. Esse livro, ele fala exatamente isso. O nosso pensamento cria tudo. Eu vou depois... É assustador, porque depois a gente se lamenta lá na frente, né? Por que eu tô vivendo essa situação na minha vida? Mas eu mesma que cavei com as minhas próprias mãos. É verdade. Né? É questão de instrução, de conhecer, né? Mas não é fácil. Eu agora que estou aprendendo a fazer isso. Não é do dia para a noite também, não. Muito obrigada. Nada, depois eu te passo a meditação. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Senão a gente faz a nossa prece. Você quer falar, Lu? Eu vou falar um pouquinho, quero, Carol, só para agradecer mesmo. Imagina. Bom, eu sou fã dessas palestras com aspecto moral. Você foi uma palestra belíssima, você, né, tocou nos pontos, deu os exemplos assim belíssimos. Eu acho essencial, principalmente nessa fase onde está todo mundo em casa ou fora da rotina ou vivendo ansiedade, como a Cris falou, né? Então essas reflexões que são tão, eu vou falar aqui, tão óbvias, mas para a gente precisa ser lembrado. Porque às vezes a gente cai na rotina e esquece, né? Então, assim, todo mundo, né? A gente já ouviu falar alguma vez do pensamento, a importância do pensamento. Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso. Mas é tão importante ter alguém para lembrar a gente, olha, faz isso, né? O caminho é assim, então vamos cuidar de nós. Isso eu acho muito importante, principalmente na fase que nós estamos. Então, que bom
que nós fomos abençoados com essa palestra linda hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. E só para lembrar, então, que quando você fizer a oração, o pai da Adriana, a Adriana pediu para colocar o nome do pai dela nas orações, então, para a gente mentalizar, senhor Adilson Leite, que aí na hora da oração. Bom, mas é isso, gente. Uma boa noite para todos, com essa reflexão linda. Boa noite. Obrigada, beijo. Olha, eu não ia falar nada não, mas estava de longe fazendo algumas coisas, mas estava ouvindo, né? E eu tô muito cansada, porque acordei muito cedo hoje para fazer o projeto, enfim. E aí aqui a gente fica, né? Ai, gente, não, minha cabeça não tá hoje, né? Acho que vou dormir mais cedo, mas assim, aí vem o outro do lado. Não, vai ver a palestra, vai ver a palestra. Aí eu falei, bom, eu tenho que terminar umas coisas do projeto para amanhã, então enquanto eu vou fazendo ali quietinha, eu vou ouvindo a Carol falar. E falou. Bom, você sempre fala muito bonito, Carol. Suas reflexões, igual a Luísa falou, moral, são sempre muito bonitas, né? De a gente parar para pensar. E cada um se encaixa, né? Como a Cristiane falou, uma questão dela, né? Da ansiedade, né? A Luísa falou para a gente lembrar sempre das coisas, né? A Verinha também comentou. No meu hoje, como se diz, era para ouvir a palestra. Sabe aquela coisa, era para você? Porque aconteceu no meio do caminho, né, do projeto, uma coisa inesperada, boba. Mas que aí o pensamento já começou, vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir, agora o que a gente vai fazer? Ai, meu Deus do céu. E assim, muda, continuando a fazer o trabalho, mas assim, a cabeça a milhão, né? E não vai dar certo, não vai dar certo. E aí esses pensamentos cansam. Eu não estava nem no metade do projeto, já estava cansada fisicamente de pensar que já que eu quero que dê certo, por que eu estou pensando errado? Não é? Por que a gente não é porque a gente é mais fácil, né? Eu acho que o pensamento ele se dirige pelos termos mais fáceis. E agora, como a Luísa falou, é tão óbvio, mas a gente esquece toda hora. Eu, pelo menos, talvez acho que às vezes nem lembro. Se eu quero que dê certo, pensa no certo. É a pera, não a maçã. É a pera, gente, não é a maçã. Então, assim, toda vez que eu pensar de não ouvir palestra na minha vida, esquece, vai ouvir. Entendeu? Cansada, não cansada, vai fazer o que tem que ser feito, porque no final do dia é isso daqui que a gente tem, é que nos fortalece, nos reabastece, né? É isso mesmo. Obrigada, Carol. Lindo como sempre, gente. Nada. Um beijo. Eu ia pedir para você, quem for fazer prece, para que nós mentalizássemos, não quem vai fazer a prece, mas todos nós. Bom, uma notícia muito boa. Nós tínhamos um rapaz que ele chama Sérgio, ele frequentava o grupo, mas aí por vários motivos ele teve que deixar trabalho, tá? E ele acabou de me escrever dizendo que acabou de nascer o segundo filhinho dele. Acabou de nascer, chama Samuel. Mandou uma foto, uma criança que transmite uma paz. Nem abriu os olhinhos ainda, tá ali, sabe? Embrulhadinho, né, na mão da enfermeira, uma paz, uma coisa que ficou muito... E pedindo preces, né? A mamãe preocupada com essa época agora, né? Trazer uma criança ao mundo e tal. E a nossa querida Adriana precisando demais das nossas orações, demais. A Rosalinda, o seu Roberto e tantos outros que os nomes estão aqui no caderno. O caderno vai estar sempre aqui aberto e nós estamos pedindo por todos. Nossa amiga lá no Brasil, que continua sedada, né? E nossa querida Beth, lá no Brasil também, que já está melhor, graças a Deus, e tantos outros que os nomes estão aqui no caderno. Tá bem? Eu queria muito pedir por esses, particularmente, no dia de hoje, que estão necessitando muito. Sim. Tá todo mundo com a aguinha aí? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês então para fechar os nossos olhos, nos assentar na cadeira de forma confortável. Lembrando que nesse momento, os nossos amigos espirituais, o nosso Mestre Jesus,
nos ampara. E Jesus vem se aproximando de cada um de nós, nos pegando pela mão e nos conduzindo para o nosso banho de cachoeira. Essa cachoeira que tem águas refrescantes, cristalinas, e essas águas que passam da nossa cabeça aos pés, vão levando com elas as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, amarguras, os nossos pensamentos negativos, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos afasta de Ti, o nosso apego, a nossa mágoa, tudo que nos impede de deixar brilhar a nossa luz. Senhor Jesus, sabemos, Mestre, o quão difícil às vezes é trabalhar isso dentro de nós, modificar esses pensamentos, esses sentimentos. E nesse momento, Jesus, o Senhor que segura nas nossas mãos e sabe do nosso íntimo, auxilia-nos, Mestre, para que possamos melhorar. E com esse sentimento de leveza, de mais serenidade, tranquilidade, seguimos caminhando com Jesus agora para o nosso campo verdejante, para o nosso jardim, esse recanto de paz onde podemos sentir a brisa suave, os raios do sol. Mas a luz que nos aquece, aquela luz que nos envolve, é a luz que vem de Jesus, a luz que emana do coração do Mestre, do seu magnetismo de amor, que vai nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade, certeza, confiança, fortalecendo dentro de nós a nossa fé. E Jesus sorri para nós, nos afaga num abraço caloroso, envolvendo-nos com tanto amor nesse momento. E sabemos, meus amigos, que não estamos sós, que Jesus nos ampara, nos ama, nos segura no colo quando necessitamos, e que Ele sempre estará conosco, ao nosso lado. E assim Jesus nos pede para que possamos deixar a nossa luz brilhar, para que possamos caminhar na confiança de que vamos vencer as nossas dificuldades. E Jesus, nós te rogamos, aproveitamos esse momento para interceder por todas aquelas pessoas que precisam também sentir esse seu amor, que precisam receber, Jesus, a sua energia, que precisam, Jesus, ter a sua saúde amparada, a sua fé fortalecida, a esperança renascida, que podemos levar Jesus para esses nossos amigos que nos deram os nomes, para os nossos entes queridos, para os nossos familiares em qualquer parte do mundo, no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Que o Senhor possa visitar cada um desses lares e os nossos lares também, Mestre, trazendo a tua luz, levando para cada uma dessas pessoas que amamos e dessas pessoas que necessitam de ti, Mestre, o teu magnetismo de amor.
E te rogamos também para que ampare todos os governantes, as autoridades, os amigos espirituais que trabalham sem cessar, por aqueles irmãos que estão desencarnando, por aqueles que estão encarnando, por todos os necessitados, para a população mundial que tem os pensamentos aflitos, que possam receber, Jesus, as suas emanações de coragem e fé, para que em humanidade, em fraternidade, em amor, possamos evoluir, Jesus. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, que os nossos amigos espirituais possam também fluidificar as nossas águas, trazendo o medicamento necessário que o Senhor sabe que precisamos. E que com o nosso coração renovado de energias, possamos seguir, Mestre, caminhando contigo até o nosso próximo reencontro. E que assim seja, graças a Deus. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada a vocês. Obrigada, Kátia. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Gratidão, boa noite. Beijo, tchau, tchau.